Eu realmente não diria nessa situação aqui, eles não tinham a intenção de tirar a vida. Eu não vejo, gente, esse cenário de, eu vou pegar para dar um susto. Eu acho que perderia a vida de toda forma. Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje nós vamos revisitar aí um caso que parou o Brasil no ano de 2018. Uma menina de 12 anos, cheia de sonho. Ela saiu de casa para andar de patins e nunca mais voltou. Vitória Gabriele morava no interior de São Paulo e foi vítima de uma crueldade assim sem tamanho, o pior dessa história toda. O pior que ela já seja em si é que, ao que tudo indica, segundo a conclusão das autoridades, foi que ela perdeu a vida por engano. Vem entender comigo essa história e descobrir o que ainda falta ser respondido e explicado pelas cartas. Um caso aí que foi solucionado, julgado e os suspeitos condenados, mas que ainda tem muita ponta solta, muita coisa sem explicação, principalmente com relação à verdadeira motivação. Muita gente ainda sem saber se a verdade realmente foi revelada nesse caso. Então seja muito bem-vindo a esse canal se você não conhece. Nós falamos de casos assim, misteriosos, não solucionados ou que foram solucionados como esse caso, mas tem alguma ponta solta e tentamos entender através das cartas do baralho cigano. Já temos bastante vídeo aqui no canal falando sobre diversos assuntos, então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o seu like no início do vídeo que é muito importante, ative o sininho de notificação que a YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo aqui na tela. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Também gostaria de te convidar para o meu grupo VIP, um grupo de avisos fechados. Lá vocês têm acesso, a conteúdos exclusivos, carta de conselho lá para o grupo toda semana gratuito e tem acesso a ofertas toda semana também em valor especial ou exclusiva para o grupo VIP. E esse vídeo que vocês estão vendo aqui, muito provavelmente as pessoas que estão no grupo VIP já assistiram primeiro, então recebendo lá em primeira mão todo o conteúdo que eu posto aqui no canal. Inclusive, esse vídeo foi um vídeo que o pessoal do grupo VIP escolheu pra gente trazer, que eu coloquei lá uma enquete com 3 opções de casos pra gente fazer essa semana, e esse foi o mais votado. Então o pessoal que tava lá participou e escolheu esse caso pra gente hoje. Então participem, eu vou deixar o link aqui do grupo no comentário fixado e também na descrição. Então é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Então, Vitória Gabriele era uma menina de 12 anos, alegre. A família diz que ela era uma menina muito carinhosa, uma menina maravilhosa. Ela morava em Araçariguama, no interior de São Paulo. Morava com a sua mãe. A sua mãe era separada, do pai dela, desde que ela tinha por volta de 2 anos de idade, mas parece que a relação deles era muito boa e o pai era bem presente na vida dela. Até que no dia 8 de junho de 2018, ela sai de casa para andar de patins, como ela já estava acostumada a fazer. Era uma sexta-feira e nunca mais voltou. Câmeras de segurança mostraram ela passando próximo a um ginásio de esporte, andando de patins, e depois disso, enfim, dias aí de angústia e de procura, das autoridades e dos familiares da Vitória. Com apoio ali, da população também, muitas pessoas auxiliando nas buscas, na procura pela Vitória. Claro que em primeiro momento as pessoas tinham ainda, principalmente a família, a esperança de encontrá-la com vida. Ninguém vai pensar que está procurando, um corpo, Então a esperança era que algo tivesse acontecido com ela. A família não acreditava que ela tivesse fugido, que ela tivesse saído ou que ela tinha feito alguma coisa de errada. Sabiam que algo tinha acontecido com ela, temiam que alguém tivesse pego ela, mas tinham esperança ainda de encontrá-la com vida. Foram 8 dias de muito desespero e angústia, para a família, para as pessoas próximas, até que no dia 16 de junho de 2018, o corpo dela foi encontrado numa região de mata, num bairro chamado Caxambu. E, segundo o laudo, a conclusão foi que ela teria desencarnado por asfixia mecânica e que ela tinha tentado se defender, que ela lutou pela vida dela. Abrindo aqui um parênteses, por mais que o caso da Vitória Regina, que é um caso mais recente, tenha sido numa circunstância diferente, choca também, pela semelhança. Inclusive, a gente tem feito aí caso, se eu não me engano, não tem só o caso da Vitória Regina, sendo uma Vitória também. É uma moça chamada Vitória, tem, se eu não me engano, outra.
mas com relação a esse caso, ficaram, né, desaparecidas e depois foi encontrado numa área de mata. E a gente vê esses casos se repetindo, né, com jovens, crianças, nesse caso, da Vitória Gabrielle, e meninas com tantos sonhos, né, tanta coisa ainda pela frente, assim, quantas vitórias mais, né, vão precisar acontecer e existir para que alguma coisa seja feita a respeito disso. Bom, então voltando, né, começa então o processo, né, de investigação das autoridades e eles chegaram até um moço chamado Júlio César, que era servente de pedreiro, que acabou sendo preso, ao que tudo indica, por outro motivo. Enfim, sei que eles chegaram aí à conclusão, né, de que teria sido esse moço, e teria contado aí uma história que teria virado a chave, né, nessa investigação. A história teria sido arrebatada aí por engano, e ele teria apontado aí, o Júlio teria apontado a participação de um casal, que segundo ele estava com ele dentro do carro, Bruno e Maiara. Segundo Júlio, o casal Bruno e Maiara teria sido contratados por um fornecedor de substâncias ilícitas, que vocês sabem bem como se chama, mas a gente precisa evitar de falar aqui, para dar um susto na filha ou irmã, isso para mim não ficou muito claro, cada fonte aí diz uma coisa diferente, de alguém que estava devendo, com dívidas, né, por substâncias ilícitas. Então esse casal teria sido contratado para dar esse susto, né, para uma pessoa que estava sendo devedora com uma criança da família. Mas parece que a Gabrielle, por estar na mesma região que essa criança poderia ser encontrada, ter a aparência muito semelhante, e parece que essa menina também se chamava Vitória. Então, enfim, eles achavam que era garota, mas em algum momento eles tiveram a convicção, porque, ao que tudo indica, ela não foi, né, a vida dela não foi ceifada no mesmo momento. Foram aí algumas horas, se eu não me engano, mais de 10 horas. Então, eles tiveram tempo de chegar à conclusão que não era a Vitória certa. E, enfim, resolveram tirar a vida dela mesmo assim, porque havia um risco dela identificar, né? Então, assim, de toda forma, a gente pegou a pessoa errada, mas a gente não vai poder libertar ela, porque ela vai falar, né? Ela vai falar e ela pode identificar a gente. E aí entra um ponto também interessante, que as pessoas têm curiosidade de saber, principalmente, não foi uma coisa que foi concluída pelas autoridades, a possibilidade dela conhecer alguém, de alguma forma, né? Um desses três, porque, se eu não me engano, tem a imagem dela entrando no carro e não parece que ela foi ali muito contra a vontade dela, né? Acreditavam que no mínimo ela conhecia alguém de vista, porque ela estava até bem tranquila ali naquele momento. E até mesmo isso, deles tirarem a vida dela. Como assim ela poderia reconhecer? Então era alguém que ela conhecia, mas parece também que a explicação principal foi que esse Bruno, que é, né, o homem desse casal, ele teria uma mancha, ele era conhecido até como mancha, se eu não me engano, no rosto dele, o bem visível, que era de fácil reconhecimento, né? Então, ela relatando isso para os pais procurando as autoridades, ela poderia dar esse relato e chegariam facilmente a eles. Então, eles queriam eliminar, né, a Vitória justamente para acabar com essa possibilidade dela fazer esse reconhecimento e, enfim, acabar prejudicando eles. Então, mesmo que eles tivessem chegado sim à conclusão de que não era a menina correta, quem eles estavam procurando, eles decidiram tirar a vida dela para não deixar testemunhas, né? E eles não correrem o risco de serem presos. Então, a partir dessa fala do Júlio, as autoridades, né, foram atrás aí desse casal e quebraram o sigilo telefônico. Parece que teriam ali comprovações de que eles estavam juntos, o Júlio e o casal, o Bruno e a Maiara, no mesmo dia, no mesmo local. Conseguiram comprovar que eles estavam juntos. Testemunhas também, né, falando de uma movimentação onde o corpo foi encontrado, né, naquela área. Então, tudo foi se encaixando e as autoridades conseguiram provas suficientes para levá-los a um julgamento. Ao que tudo indica, o único que confessou, né, que teria lhe dado a versão do que teria acontecido foi o Júlio, o servente de pedreiro, né, que deu aí a informação sobre o casal para a polícia. Mas o casal negou até o último minuto.
Eu não sei se a partir disso, no julgamento e tal, alguma informação a mais surgiu sobre isso, se eles confessaram, se eles falaram alguma coisa, confirmaram alguma coisa, ou se eles continuavam negando. Em primeiro momento, eles ficavam, né, o casal falando pro Júlio, fala a verdade, não foi a gente que fez isso, você tá culpando a gente e tudo mais, né? Não sei se teve uma confissão do casal sobre isso, se eles assumiram de alguma forma, mas de toda forma, todos foram a julgamento. O primeiro a ser condenado foi o Júlio, que pegou 34 anos em 2019 por ter pego a menina, né, tirado a vida dela. Parece que concluíram que foi o Júlio de fato, né, que tirou a vida, porque tinha DNA dele na Vitória e DNA da Vitória nele, porque lembrando, né, ela se defendeu, ela lutou pela vida dela. Mas eu não sei se algo nesse sentido foi comprovado sobre o casal. Em 2021, o casal Bruno e Maiara foram a julgamento. E eles pegaram 36 anos. A justiça entendeu que eles realmente cometeram tudo junto, né? Não se tem nenhuma comprovação sobre realmente os dois. O Bruno e a Maiara estavam no momento do desencarne dessa menina. Eles fizeram tudo juntos ou o Júlio fez sozinho. Essa realmente foi a motivação. Uma situação completamente revoltante, porque além do ato em si, né, ainda uma criança inocente, ao meu ver, seria inocente de toda forma. Sendo a Vitória e Gabriele, sendo a outra menina que eles achavam que era, né, a Vitória, seria também ali usada como vingança ou como punição, né, para um familiar que estava devendo substância ilícita. Então, não teria como não sair uma criança inocente dali, ao meu ver. Mas a Vitória Gabriele sendo ainda mais, porque ela não tinha nem nada a ver com aquela história, né? Então, as principais pontas soltas nessa situação. Realmente foi por engano? Realmente essa história toda bate? Né? Eles tinham alguém em mente, daí pegaram a Vitória Gabriele por engano? E por quê? Que ainda sendo por engano, eles decidiram tirar a vida dela. O casal, de que forma que eles estavam inseridos nessa situação? Eles estavam lá na hora que tudo aconteceu, que a Vitória perdeu a vida dela? Existia participação de uma quarta pessoa nessa cena, nessa situação? Que assim, então, um fornecedor de substâncias ilícitas teriam contratado ali o casal, mas eu não sei se esse moço foi identificado, né? Se alguém disse exatamente quem tinha contratado, se realmente ele existiu. Realmente o Júlio contou toda a verdade, ele contou tudo, falou realmente sobre como tudo tinha acontecido e foi daquele jeito? O que eu sempre falo pra vocês é que, infelizmente, eu não posso dar todas as respostas, mas grande parte a gente consegue compreender aqui sim sobre o que aconteceu nessa situação, né? E vamos ver aqui o que as cartas têm a dizer, o que a espiritualidade tem a dizer sobre tudo isso. O que a gente consegue aí uma resposta, ou um esclarecimento, ou uma confirmação, ou até mesmo, né, revelações sobre todo esse caso. Qual foi a verdadeira motivação? O que está por trás desse caso? A verdade realmente foi revelada? O que aconteceu com ela naquele dia que ela saiu para andar de patins? Vamos lá. Jesus Cristo.
Gente, eu realmente vejo um cenário dessa menina realmente, assim, ter perdido a sua vida de inocente, né? O que aconteceu com ela. Óbvio que nem eu falei, pra mim, seria inocente de toda forma, né? Principalmente partindo do princípio que ela não fez nada pra merecer perder a vida dessa maneira. E sendo ela, sendo a outra criança, seria um inocente perdendo a vida nessa situação. O que eu vejo sim, a questão de ser algo, principalmente partindo de uma cobrança familiar, sim, as cartas confirmam isso. A única coisa que eu realmente não diria nessa situação é que eles não tinham a intenção de tirar a vida. Eu não vejo, gente, esse cenário de, eu vou pegar para dar um susto. Eu acho que perderia a vida de toda forma. Porque eu vejo muito no sentido de uma cobrança. Mas assim, tem diversas coisas nessa questão. Vamos lá. Eu vejo a motivação. Eles queriam dinheiro. Muito provavelmente eles estavam precisando de dinheiro. Aí eu não sei se eles estavam com alguma dívida por conta de substância, ou se eles precisavam do dinheiro para comprar. Acho que eles tinham alguma coisa com relação a isso, com relação a dinheiro. Tinha, que eles queriam era dinheiro, que fizeram por dinheiro. Então a motivação principal eu vejo sendo essa, tá? Financeira não tem nem o que falar. Agora, alguma coisa não tá batendo, não tá fazendo sentido com relação a alguma coisa, não tá explicado com relação a essa questão do dinheiro, porque eu vejo coisas que vão além. Porque não é como se fosse só assim, nos ofereceram dinheiro para poder fazer isso e por esse dinheiro em si a gente quer. Não, tinha outras coisas. Aí é o que eu falei. Ou eles tinham alguma dívida, ou eles estavam em busca, estavam fazendo qualquer coisa. Topa tudo por dinheiro mesmo, né? Pra conseguir dinheiro pra comprar substância ou algo do tipo, mas eu vejo eles cegos mesmo, por conta de dinheiro. Aí agora, beleza. O plano inicial era esse. Eles estavam, sim, atrás de uma criança por conta de um plano inicial que tinha alguma coisa envolvendo algum familiar de alguém. Sim, estavam atrás dessa criança, perceberam que não era a criança correta, que não era a criança certa, enfim. Eles tinham um plano de ainda assim tentar fazer dinheiro nessa situação, tá? E o que eu falo pra vocês, às vezes é até mesmo difícil verbalizar as coisas que eu vejo aqui, que tá na cabeça desse povo, os planos, enfim. Mas é importante, né, passar. E a visão é completamente essa. Tá bom, pegamos a criança errada, mas e aí, né? Também se a gente não... Vamos perder essa oportunidade aqui. Que tal a gente ainda aproveitar dessa situação pra conseguir algo? Então, de repente, o plano pode ter mudado para algum sequestro. Por isso que demorou aí um tempo, por exemplo, até ela perder vida. Provavelmente eles estavam vendo o que eles poderiam fazer. Eu acredito que eles estavam conversando sobre a possibilidade de repente, pedir algum dinheiro em troca dessa menina ou através dela conseguir dinheiro de alguma forma, tá? Então, teve tudo isso. Então, eu vejo que o desencarne dessa menina ele foi, de certa forma, encomendado. Eu não vejo uma cobrança num sentido de susto, como eles disseram que seria, né, que era o plano. Afinal de contas, eles não iam falar que pegaram pra tirar a vida, né, então, enfim. Eu vejo que o objetivo era tirar a vida, sabe, sem questionamento nenhum. E outra coisa, né, gente, pode sim ter grande chance de ter tido uma quarta pessoa se envolvida em toda essa situação, tá? Não só com relação aí ao mandante, mas pode ter tido sim a presença aí de uma quarta pessoa. Pode ter sido um ato de vingança, um ato de cobrança, mas de toda forma um susto realmente não foi. Eles tinham ali o plano de pegar essa criança para tirar a vida, não necessariamente mesmo se tratando da Vitória. Não vejo que foi algo direcionado exatamente para ela, tá? Eu vejo eles em busca de uma criança, sabe? De uma criança, só isso que eu vejo. Uma criança para eles resolverem alguma coisa, alguma pendência, algum conflito com alguém. Essa criança sendo, né, aí familiar de uma pessoa com quem eles precisavam resolver alguma coisa. E com o intuito de tirar a vida dessa criança. Mas eu não acredito que a Vitória Gabrielle se encaixaria nessa questão. Então, acredito sim, eu levaria muito mais. Apesar de eu não ver nada, criança errada, por engano. Não vejo nada disso, eu levaria muito mais para esse lado pelo contexto. Até porque, se a gente for olhar para uma questão espiritual, para uma questão, enfim, gente, são outros 500, né? Com relação a essa questão de desencarnar
por engano, não desencarnar quando não deveria desencarnar no lugar de uma outra pessoa. E espiritualmente, né, temos outra visão a respeito dessa situação, mas no que diz respeito aqui, como as coisas realmente aconteceu, de que forma que essas pessoas foram levadas para isso, sim. Mesmo depois disso, mesmo depois de eles chegarem à conclusão de que não era vitória, com isso eles não iriam receber o que eles estavam achando que eles iriam receber, porque afinal de contas teriam tirado ali a vida da criança errada, iriam tirar a vida da criança errada. Então, eles, acredito que tentaram ali criar um plano para de toda forma não sair no prejuízo com relação a isso e conseguir o valor que eles precisavam. Daí, eu vejo provavelmente eles em discussão sobre isso, né, vendo aí o que eles iriam fazer. E com relação à mulher, né, a mulher envolvida nisso, pode ser que ela tenha, nesse momento, tido um comportamento mais tranquilo nessa situação. Daí eu não sei se ela falou que não seria justo, ou até mesmo ter tentado convencer os outros de que não era melhor a se fazer. Eu vejo ela sendo levada para algum outro lugar, para casa de alguém, possivelmente a casa do casal. Então ela foi mantida, né, em um lugar. Não vejo que tudo isso aconteceu no carro, ou que eles ficaram no carro por todo esse tempo, porque pegaram a menina na rua, colocaram no carro e depois ela foi encontrada na região de mata, ou seja, tiraram a vida no carro ou até mesmo lá naquela região de mata, mas eu não vejo isso. Vejo eles pegando ela na rua, indo para algum outro lugar, uma residência. Isso não tem nem o que falar. Foi uma residência, um lugar, um imóvel. E lá, toda a discussão sobre o que eles fariam com ela acontecendo. Daí, provavelmente chegaram lá cedo, ou ainda de dia, vamos dizer assim, mas pode ter virado à noite. E o homem, que acredito muito, tá, que se trata desse Júlio, que pode ter, sim, sido ele que tomou essa iniciativa de tirar a vida da Vitória, tá, ó. Eu, sinceramente, gente, se eu pudesse, assim, óbvio que todos são culpados de uma forma ou de outra, né, ó, tá, esse moço, muito provavelmente quem tirou a vida dela, não tem nem o que falar. Então, não é muito diferente mesmo do que as autoridades concluíram, muito provavelmente sendo ele. Eu acho que ele acabou agindo assim, sabe? Decidindo ele mesmo tirar a vida dela, depois deles tentarem aí resolver o que eles fariam, né, nessa situação. Mas também eu acredito que eles estavam lá, que o casal estava lá, que estava ciente, que foi tudo feito assim, querendo ou não, em equipe. Por mais que ele, o Júlio, que tivesse tido ali, né, com as próprias mãos, ele resolveu tirar a vida dela, não é como se eles não tivessem participado. Daí, o que de certa forma dá esse respaldo pra eles é que não, foi ele. Não foi a gente que fez, né? A gente tava lá, de repente a gente não tava nem concordando tanto e ele resolveu tirar a vida dela. Mas eu vejo que se tem alguém aí nessa história que pode, de certa forma, ter refletido sobre isso, pensado sobre isso, até falado assim, não, a gente pegou a menina, não é a menina certa, vamos, né, levar ela pra tal lugar, pra essa casa, e lá a gente conversa, a gente vê o que a gente faz e ela tendo a vontade de me evitar aí uma situação. Mas, enfim, eu vejo algo muito mais assim, tranquilo com relação a ela, apesar de isso não tirar a culpa de ninguém, tá? Mas é importante pra gente saber o mecanismo, né, de toda a situação. Alguém sim pode ter pensado nessa situação que isso não seria justo, que isso não seria certo, enfim. Principalmente tirar a vida da pessoa errada. Acabaram, né, também aí por desistir de tentar, de alguma forma, conseguir, né, alguma coisa com relação a essa menina, financeiramente falando, né? Mas o plano inicial, a discussão inicial pode ter sido essa sim. Mas aí ficou todo mundo tentando tirar o seu da reta, né? Ah, tudo bem. Eu tirei, mas foram eles que mandaram, mas foram eles que pegaram. Ah, a gente pegou, mas foi ele que tirou. Ficando nessa. Mas eu acredito que em algum momento alguém pode falar alguma coisa, as coisas podem sim se esclarecer, tá? Com o tempo, futuramente. Pode ser que as coisas sim se esclareçam, alguém dê uma entrevista depois, contando ou explicando, enfim. Acredito que tem grande chance das coisas se esclarecerem mais, sabe? Das pontas que estão soltas,
começarem a, né, se organizar e as coisas comecem a fazer um pouco mais de sentido, alguém contando como realmente aconteceu. Mas, em resumo, de certa forma, eu acho que esse moço, ele acabou sim contando a verdade, porque eu acredito que ele achou que fosse o melhor, né? Só poderia piorar ainda mais a situação e principalmente para ele não acabar pagando por tudo sozinho, né? Enfim. Mas é isso, espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado tudo claro na medida do possível com relação a toda essa questão. Com relação a essa moça, espiritualmente, acredito, gente, que assim, que ela esteja bem, que ela tenha sido amparada, né, pela espiritualidade. Querendo ou não, pode ter sido um processo kármico, né, que essa menina passou. Vocês sabem que eu não gosto muito de falar sobre isso nessas situações, porque, enfim, parece que de certa forma a gente dá uma legitimidade para isso, ou que as pessoas compreendam que aconteceu porque ela tinha que passar por aquilo, ou porque ela merecia aquilo, e não, né? Mas até explicar isso, até as pessoas entenderem é complicado, mas não vejo ela sofrendo, tá? Sendo algo que muito ruim, um processo muito difícil para ela. Depois, né? O pós, né, ela como espírito, depois de toda essa situação. Obviamente que o que ela passou pode sim ter sido bem difícil, um processo bem difícil, sofrido. Mas ela espiritualmente não estando em sofrimento. Então isso diz muito pra gente também. E além disso, eu tenho pra mim que essa moça ela pode em algum momento se comunicar com os pais, tá? Eu não sei se tendo grande probabilidade dos pais sonharem ou de certa forma chegar a alguma comunicação, uma carta psicografada, alguma coisa nesse sentido, ela querendo tranquilizar e passando uma informação necessária para os pais sobre tudo isso, mas eu vejo muito forte uma comunicação dela acontecendo, ela querendo se comunicar com os pais. Então, de repente, até mesmo, né, eu sei que na maioria das vezes acontece os meus vídeos chegarem até a família, da família assistir, porque acaba sendo natural, aparece algo, né, algum conteúdo sobre aquele tema, sobre aquele assunto, e a família assistir. Eu aconselharia, tá? Vocês, se for possível, buscar um centro espírita ou um trabalho de carta psicografada, se é que vocês já não receberam, né? Se receberam, não, Jéssica. Eu sonhei, eu tive algum aviso, eu senti, vi, né? Às vezes o espírito vai, né? Pessoalmente, fazer essa visita, passar essa comunicação. Mas se não, seria o caso de vocês buscarem, assim, com todo respeito e, né, com relação à crença de vocês, eu não sei, mas se de alguma forma, né, o conselho ele é válido, eu vejo muito fortemente essa moça ela querendo se comunicar, tá? Principalmente, não por ela, mas pelo sofrimento dos pais, né, gente, que fica, a família, para esclarecimento, conforto, consolo. Então, enfim, é isso. Me diz aqui nos comentários se vocês conheciam esse caso, se vocês viram, né, quando tudo isso aconteceu. Ficou um caso muito conhecido, muito midiático. O que vocês acham sobre tudo isso, o que vocês acham que realmente tem acontecido. E, graças a Deus, nesse caso, a justiça foi feita. Por mais que ainda não esclarecido 100%, né, ainda ficou essas pontas soltas, mas pelo menos os culpados, eles foram presos. Então é isso, não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima.